A diferença entre vocês, entre o Manga e todos os grandes goleiros como você, foi o advento da luva, porque ele nunca usou luva. Mas eu comecei a jogar sem luva também. Não tinha luva. A luva começou em 1970. Depois, já em 74, a gente já fazia propaganda para uma empresa de luva alemã e ela pagava a gente. Inclusive ficou me devendo na Copa de 86. Ele não me pagou. Mas eu brinco, quando eu era treinador, e aí eu via, né, eu treinei grandes goleiros, pô, e os goleiros lá, pá, batendo, né? Aí eu falava, deixa eu ver tua luva. Aí ele mostrava a luva deles, né? Eu tirava. Aqui raspado, assim, no canto, assim, né? Goleiro ruim que raspa a luva, assim. Tá toda hora pondo a mão no chão para levantar, cai muito errado. Eu ficava brincando com ele, né? Para criar um ambiente, né? Aí eu falava, nossa senhora, essa luva, assim, goleiro ruim que é assim, que joga com essas luvas tudo feias. Quer dizer, brincando, olha, os caras são goleiros maravilhosos. E quem que determinou, né? O técnico que determinou que você usasse luva? Porque não determinou nada. Eles não sabiam nada de goleiro, os técnicos que tinham. Começou a usar luva ao natural, é isso? Começou. A primeira luva que eu usei, dá vontade de rir. Eu peguei uma luva que era de frio. Uma luva de luva frio. De lã? Não era de lã, não, mas era de couro. De couro. Couro de frio. E por dentro que tinha aquele negócio quentinho, né? E comecei a bater bola. Mas, pô, não dava. Chovia, escorregava pra caramba. Aí que eu fui jogar já na seleção, aí eu comecei a ganhar as luvas normais, né? Depois de que marca? Pode dar a marca. Não, as luvas... Adidas? Era Adidas, porque eu fui contratado da Adidas 15 anos. Eu trabalhei para Adidas também. Então, eu ganhava mais de propaganda, como você, eu ganhava mais de propaganda... Essa casa aqui tem uns merchandising. Da Adidas, do que o Palmeiras me pagava. Perfeito. Porque eu fazia propaganda de calção, de camisa, então vendia muito. Então eu ganhava porcentagem sobre isso. Então foi uma fase legal, Ô Leão, por que você e o Taffarel não se deram bem no Galo? Porque para mim o Taffarel foi um dos maiores goleiros que eu vi. Foi. Ousado. E relativamente baixinho. Você acha, né? Não, eu acho. Vai fazer o quê? Grande goleiro. E aí, Leão? Você entende um pouquinho desse negócio de camisão? É simples. Com o Taffarel é simples. Lógico que ele era um grande goleiro, porque jogou na seleção brasileira. Já era campeão do mundo. Então, aí eu fui técnico dele no Galo. E ele estava na seleção quando eu cheguei. Não tem nada para esconder. Estou falando com o meu coração, não tenho nada para esconder. Eu estava na seleção, aí ele não voltou quando era para voltar. Aí eu fui para o presidente. Presidente, por acaso o senhor deu uma folga a mais por mérito do Taffarel? Falou, não, Leão, não dei não, ele tinha que ter chegado. Tá bom. Aí ele chegou uma semana, talvez, 10 dias, não sei, depois, e já estava jogando outro goleiro. E ele chegou meio fora, sabe? De forma. E eu não pus ele. Eu não vai jogar. Aí chamei o treinador de goleiro. Falei, olha, você treina bastante ele, que uma certa hora ele vai voltar a ser goleiro do Galo. Porque ele é melhor do que o que está jogando. Mas o que está jogando nesse momento ele é bom. Então treina bastante ele. E não convocava ele para ser... Deixa ele lá. Porque não podia pôr na reserva, né? Não, lógico que não. Aí ele ia ficando... Começou a ficar meio revoltado. Então, o problema dele, fala o que quiser. Tudo bem. E continuei treinando. Aí nós estávamos disputando uma Copa, Conmebol, que não sei o quê. Aí, esse goleiro que eu pus... Você lembra quem era? Sei, mas não vou falar. Aí o que acontece? Ele falou que sentiu uma dor na virilha. Era final contra a Conmebol. Aí o médico falou para mim, ele não vai jogar, Leão. Eu falei, vai jogar. Quer ver como vai jogar? Eu vou lá no quarto dele falar. Eu falei, vem cá, o que você tem aí? Não fez nada. Que não sei o quê. Tava só uma dorzinha, mas eu vou jogar. Eu falei, doutor, tá vendo? Ele vai jogar. Aí veio a hora do jantar. A hora do jantar ele falou assim, Leão, eu fui de novo lá, ele falou que tá doendo a virilha dele, ele não vai jogar. Tá bom, falei para ele, não vai jogar. Fulano, vem cá, vem aqui. Pega o seu carro, não do clube, pega o seu carro, vai lá na casa do Taffarel, pega o Taffarel e leva ele pra final. Pro estádio. Que ele vai jogar. Jogamos, ele jogou bem,
Nós somos campeão. Essa eu não sabia. Tá resolvido. Mas tu acha que o goleiro da Virilha, ele amarelou ou ele viu a sombra do Tafarel? Que sombra, ele nem sabia que eu ia chamar o Tafarel. Aí Amarelou. você tá querendo saber demais. Ah, claro. Ou será que é igual Claro. quando o Aloysio contou, o Aloysio Chulapa já contou, que pra ajudar o Alex Dias, quando dava 35 do segundo tempo, ele falava pro Muricy que ele tava machucado, pro Alex Dias entrar. Será que não foi isso? Ele falou, deixa eu... Isso é comum E acabou jogando o Tafarel e jogou bem, claro. Acabou jogando o Tafarel, nós ganhamos, não tomamos gol, deu tudo certo. O Tafarel não soltava a bola, ele agarrava a bola. Os goleiros atuais só soquinho e manchete. Porque quem ensinou o Tafarel a jogar foi o Galvão Bueno. Porque ele fala, vai que é sua, Tafarel. Aí ele segurava a bola. O primeiro treinador de goleiros do Tafarel foi Schneider, lembra? Schneider, conheci ele pessoalmente, jogava pra caramba. Loiro. Foi o primeiro treinador de goleiros do Tafarel. O alemão normalmente é loiro, né? Você sabe a trajetória dele depois. Né? Então, mas só que pensa nisso. Então não vamos falar. Antigamente, eu falava, eu gostava de um goleiro que era do Internacional. Schneider, eu não sabia nem falar o nome dele, que era Schneider. E eu conheci ele lá. E ele jogava bem mesmo. Jogava muito bem. E boa gente. Eu não tinha muito relacionamento com ele, né? Mas eu gostava, a gente admirava. Nome lindo, hein? A gente admirava o adversário jogar. Porque você via um Pedro Rocha jogar, você tinha que bater palma para ele. Ele era do adversário, mas jogava demais. Agora eu vou te apertar. Quem jogou mais? Pedro Virgílio Rocha Franchetti ou Ademir da Guia Genial? Bom, se eu sou treinador, eu jogo os dois no meu time, né? Eu acho que são características diferentes. O Pedro Rocha era um homem mais forte, maior, chutava muito melhor do que o Ademir da Guia. Não tinha a técnica do Ademir da Guia, apesar de ser muito técnico. Cabeceava muito bem. Como eu acostumei viver ao lado do Ademir da Guia uns 10 ou mais anos no Palmeiras, vendo ele jogar, e nós chamávamos, para um atleta chamar outro de divino, porque jogava muito. Então eu acho que o Divino nasceu dos próprios jogadores. Porque ele é chamado até hoje de Divino. Que o pai dele era o Divino, Domingos da Guia. Divino Mestre, o pai dele. Porque a gente chamava o Divino, o Ademir de Carneiro também, porque ele tinha um cabelo meio sarará. Não, e o comportamento dele, a educação dele. Até hoje ele é assim, né? Amiguinho, ele é um amiguinho, tal, sempre assim. Tá? Aí, pessoal, essas histórias que vocês estão vendo aqui no Futebol Minha Vida com a Elizabeth, lembrando para vocês se inscreverem aqui no canal para saber mais histórias. E também lembrando que a Elizabeth está com a promoção de bônus de até R$7.000 no primeiro depósito. Só pegar um gancho aqui. Quem ganhar pode levar a casa também. Tá vendo? O Milton tá dando a casa. Extra aqui. Você conheceu a Elizabeth? Ainda não. Só tá falecida, a Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor não, nem a rainha. Não sabe quem é. Richard Burton que gostava muito dela. Não conheci, mas eu sei que é isso que eu vou falar. Rock Hudson e Richard Burton. O Richard gostava tanto dela que o maior diamante rosa ele deu a ela. Impressionante. E no final da carreira dela ela foi obrigada a vender. Eles se conheceram nas filmagens de Cleópatra. Eu sei. Só no Futebol Minha Vida vocês veem isso aqui. Elizabeth Taylor. Você lê, mas eu leio também. Não. Quer dizer que tem também. Futebol também é cultura. Futebol é minha vida. Antigamente era futebol é educação e cultura. É isso aí. O Orlando Duarte falava isso na TV Cultura. Espetacular. Gostava muito de você, Leão. Eu amava ele. Maravilhoso jornalista e homem, muito legal. Leão, ele me deu muito conselho. Orlando Duarte Figueiredo, o eclético. O Ademir da Guia foi o primeiro Zidane, que tu olha dos lances do Zidane e olha para os lances do Ademir. Parecidos? Desculpe, mas eu acho que o Ademir da Guia era melhor que ele. Mais que o Zidane? Jogava mais que o Zidane. O Ademir da Guia, a capacidade dele, os caras falavam que era lento. Eu vi ele treinar lento na corrida lá. As passadas dele eram bonitas e largas. Ele flutuava. Ele era mais... Às vezes ele dominava a bola no ar assim, prensava a bola um pouquinho, nele mesmo, assim, parar. Daqui a pouco ele fazia assim. Maravilhoso. Eu acho que o Zidane foi um homem muito técnico, muito bom, mas o Ademir o Divino foi melhor que ele. Não foi muito. Leão, você sempre foi um grande goleiro e competitivo. Em todo o setor de atividade humana, eu gosto disso, quando falo que fulano é mascarado. O mascarado, quando é competente mesmo, tem direito. Você não acha que a bondade excessiva do Ademir da Guia estragou a vida dele? Quer dizer, complicou um pouco. Ele tinha que ter disputado 4 Copas.
ele é muito silencioso. A personalidade dele era diferente. Ele não gostava. Tanto é que todas as seleções em final de ano que nós fazíamos, nós tínhamos com a Federação Paulista, e tinha uma convocação para a gente jogar um torneio São Paulo, Rio, Porto Alegre e Bahia. A gente jogava. São Paulo sempre ganhava. E ele chegava sempre convocado. Sabe o que ele fazia? Ele chegava com um documento do doutor pedindo dispensa porque ele estava com dor e tinha que se recuperar nas férias. Por quê? E nunca se machucou. Por quê? Porque ele não queria competir com o Rivelino. Deixa o Rivelino jogar. Que coisa. Ele não ligava para as coisas, não. Chamava, ô amiguinha, tudo era amiguinha. Amiguinha, ô meu amiguinho, como é que vai, meu amiguinho? Então, continua tímido, os dias estive com ele. Até hoje, até hoje. Obrigado. Mas hoje ele está falando demais. Viu? Obrigado. Cara, campeonato de seleções. Não, cada seleção paulista da época. Poucas vezes que eu encontrei com ele, né, ele falou assim: muito obrigado por tudo que você fala bem de mim. Ele é assim. Falei, mas é muito pouco perto do teu talento. Desculpa. Ele está falando que a seleção de São Paulo era maravilhosa. Eu vou contar um episódio, que vocês gostam de episódio. Sim. Só que no futebol minha vida, hein? Nós fomos o seguinte: nós fomos para uma seleção, essa de fim de ano, né, e fomos jogar na Bahia. E eu não conhecia, o treinador era o do Santos, o Antoninho. Antoninho Fernandes. Uma bola desse tamanho. E jogou muita bola. Nossa, o cara era maravilhoso. Não falava nada, maravilhoso. Aí, vamos conversar antes do jogo, nós íamos jogar, lógico, contra o Bahia, né? O Bahia é o estado da Bahia, né? Aí ele falou, olhou, eu fiquei olhando para ele, e eu estava escalado, né? Eu estou escalado. Aí ele escalou o time dele e tal, não sei o quê. Bom, tudo bem. E agora, o que nós vamos fazer? Aí você olha, vou falar uma coisa para vocês. Desses 11 aqui, 9 são da seleção brasileira. Eu vou falar o quê? Faz o que vocês quiserem. Mas o treinador correto. Correto, inteligente. Essa nova para mim e sensacional. Não, eu vi no Que Fim Levou, do teu portal, fotos da seleção paulista, seleção carioca, seleção gaúcha. Nossa Senhora. Era a seleção brasileira em todos os times. Era um negócio absurdo. Não, mas cada jogador. Não, mas essa eu não aguentei. Não vou falar nada. Mas que eu vou falar o quê? Tudo da seleção. 9 da seleção brasileira. Se Deus quiser. Leão, qual foi o jogador que você treinou? Porque você foi um treinador também, você saiu do campo e virou técnico no esporte. E técnico austero. Exatamente. Eu fui treinador, eu fui jogador domingo e domingo à tarde e domingo à noite eu era o treinador. Eu estava treinador, foi impressionante. Sem eu querer. É bom que eu saiba, para o pessoal saber, inclusive o treinador lá andou falando umas coisas, mas agora já não mais, que eu tinha traído ele. Pô, eu nunca quis ser treinador em lugar nenhum. Sim. Só que é o seguinte, eu estava no Nordeste 1 ano, que eu tinha uma casa em Porto de Galinha, e eu falei para minha família... Aliás, o senhor eternizou Porto de Galinha. Quem colocou na mídia... O culpado sou eu. Culpado, porque estragaram o Porto de Galinha. Então, o seguinte, eu falei, vamos ficar aqui só 1 ano, porque nós temos uma casa em Porto de Galinha. Eu treino, nós vamos para Porto de Galinha, eu volto, nós vamos para Porto de Galinha, eu treino. E jogamos, foi o diretor da minha casa, eu estranhei que foi na minha casa, eu ia fazer o quê aqui? Nós queremos que você seja o treinador. Eu falei, eu? Treinador de futebol? Eu falei, não, eu estou voltando para São Paulo. Eu tenho mais 3 ou 4 meses para ficar aqui e até logo. Tu era goleiro do esporte. Eu era goleiro do esporte. Isso. Já estava com 38 anos. Em 87. Aí o que acontece? E me encheu tanto, ele era bom de conversa, sabe? O diretor de futebol lá. Ele era bom de conversa, sabia convencer as pessoas. Homero Lacerda. Homero Lacerda. Ele me liga até hoje para voltar. Ele me liga para voltar. Aí, polêmico. Aí o que acontece? Eu falei, tá bom. Aí foi no dia seguinte, comecei a ser treinador. Treinador de uma hora para outra. Mas nem sabia, nem nada. Acabamos sendo campeão e tal. Sim. Foi ótimo. Então foi assim. Mas a minha pergunta...